A morte é a única certeza que carregamos ao longo da vida. Desde o momento em que nascemos, a presença da finitude nos acompanha, mesmo que raramente paramos para refletir sobre ela. Ainda assim, a morte permanece cercada por mistérios e perguntas que muitas vezes parecem além da nossa capacidade de resposta. Por mais que avanços científicos nos permitam explorar territórios antes desconhecidos, o que acontece no exato momento em que deixamos esta vida é algo que desafia nossa compreensão. Entre os muitos enigmas que cercam esse evento inevitável, o funcionamento do cérebro nos últimos instantes de vida é um dos mais intrigantes. O que se passa na mente humana quando o corpo cessa suas atividades? Quais são os significados dessas experiências para a nossa compreensão da existência? Essas são perguntas que começam a ser exploradas com maior profundidade. Durante séculos, a falta de tecnologias e métodos apropriados impediu que avançássemos no entendimento científico sobre o que ocorre no momento da morte. Esse terreno era frequentemente dominado por explicações filosóficas ou espirituais, muitas vezes enraizadas em crenças culturais e religiosas. No entanto, os últimos anos trouxeram uma nova perspectiva sobre o tema. Com o avanço da neurociência e o desenvolvimento de equipamentos capazes de monitorar a atividade cerebral com precisão, cientistas começaram a desvendar os processos que ocorrem em nossos últimos momentos. As descobertas desafiam antigas concepções e abrem novas possibilidades para entender o funcionamento do cérebro e, talvez, a própria essência da vida. Hoje, irei explicar o que as evidências científicas mais recentes revelam sobre o que acontece no cérebro no instante da morte. Uma das descobertas mais surpreendentes é o aumento significativo da atividade neural que ocorre momentos antes da morte. Esse campo de pesquisa ganhou um novo impulso graças aos trabalhos da neurocientista Dimmu Borgigin, nos Estados Unidos. Dimmu contou que seu interesse pelo tema surgiu quase por acaso, durante experimentos com ratos de laboratório. Enquanto conduzia suas pesquisas, 2 animais morreram. E ela observou algo fascinante. No momento exato da morte, um dos ratos apresentou uma secreção massiva de serotonina, um neurotransmissor associado à sensação de bem-estar. Esse fenômeno despertou a curiosidade da cientista, que decidiu investigar o processo em mais detalhes. Em 2013, Dimmu publicou um estudo inovador sobre ratos que sofreram paradas cardíacas. Quando o coração para de bater, o fluxo sanguíneo é interrompido, privando as células do corpo de nutrientes e oxigênio essenciais para seu funcionamento. Sem esse suprimento vital, as células morrem, e os órgãos começam a desligar gradualmente. Mas o que acontece no curto intervalo entre a parada cardíaca e a morte dos neurônios devido à falta de oxigênio? As pesquisas de Dimmu revelaram que nesse momento crítico ocorre uma intensa atividade de neurotransmissores, as substâncias responsáveis pela comunicação no cérebro. Em seus estudos, ela observou que a serotonina aumentava até 60 vezes, enquanto a dopamina, outro neurotransmissor relacionado ao bem-estar, atingia níveis entre 40 e 60 vezes superiores ao normal. Segundo a neurocientista, níveis tão elevados não são observados nem mesmo em situações em que o animal está vivo e saudável. Essa intensa atividade sugere que o cérebro permanece funcional por alguns instantes, mesmo quando o restante do corpo já está em colapso. Logo após o coração parar de bater, havia um pico de atividade cerebral que superava os níveis observados durante o estado de vigília normal. Esse surto de energia cerebral poderia talvez explicar algumas das sensações relatadas por pessoas que tiveram experiências de quase morte. Mas a pergunta que permanece é: por que o cérebro, mesmo sabendo que o corpo está em colapso, entra num estado de hiperatividade? Será que ele tenta processar informações para nos ajudar a aceitar a transição entre a vida e a morte? Ou isso seria apenas uma reação fisiológica, desprovida de qualquer significado mais profundo? Em 2023, cientistas da Universidade de Michigan avançaram ainda mais nesse campo, investigando o que acontece no cérebro humano no momento da morte. Para isso, monitoraram 4 pacientes que estavam em coma e dependiam de ventilação mecânica para respirar. Infelizmente, esses pacientes estavam em estado terminal. Tanto médicos quanto familiares chegaram à conclusão de que não havia mais nenhum procedimento disponível para salvá-los. Com a permissão das famílias, os tubos de ventilação mecânica foram retirados desses pacientes. Um detalhe importante a ser mencionado é que todos eles estavam com eletrodos na cabeça para medir a atividade cerebral durante esse processo, que culminaria na morte. O resultado dos exames surpreendeu até os especialistas. Até então, acreditava-se que o cérebro em estado de hipóxia, ou seja, sem o oxigênio necessário para funcionar, reduziria sua atividade até desligar completamente. Mas o que ocorreu na cabeça de 2 desses pacientes foi justamente o contrário. O exame de eletroencefalograma
captou uma alta atividade cerebral relacionada às funções cognitivas poucos segundos após o desligamento dos respiradores. Os cientistas detectaram uma alta atividade de ondas gama, as ondas cerebrais mais rápidas, que estão envolvidas no processamento de informações e memórias. Ao contrário do que foi observado em ratos, onde a atividade cerebral foi generalizada, nos seres humanos, algumas regiões específicas da cabeça mostraram uma atividade mais elevada. Uma das áreas que mais se destacou é conhecida como junção temporo-parieto-occipital, ou TPO. Estamos falando de um ponto de fronteira entre três partes importantes do sistema nervoso. De acordo com a professora Dimo, essa estrutura é responsável pela percepção dos sentidos e está associada à consciência, aos sonhos e às alucinações visuais. Alguns estudos também vinculam essa região à empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso explica porque muitos pacientes que sobreviveram a paradas cardíacas e tiveram experiências de quase morte relatam que essas experiências os mudaram para melhor e que sentem mais empatia. Falando em experiências de quase morte, você certamente já ouviu histórias de pessoas que sofreram uma parada cardíaca e foram ressuscitadas. Muitas dessas pessoas relatam experiências impressionantes durante o tempo em que seus corações estavam parados. Algumas descrevem sensações de paz, visões de túneis de luz, encontros com figuras luminosas, ou mesmo com entes queridos falecidos. Esses relatos, que antes eram frequentemente atribuídos a crenças culturais ou alucinações, agora podem ser interpretados sob uma nova luz à medida que avançamos no entendimento do que ocorre no cérebro humano nos instantes finais de vida. Essa discussão também nos leva a refletir sobre o significado que damos à vida e à morte. Se considerarmos que nos últimos instantes, o cérebro nos proporciona visões e sensações que podem suavizar a transição para o desconhecido, isso muda a forma como enxergamos o fim, podemos pensar que há uma certa sabedoria biológica nesse processo, algo que transcende o puramente fisiológico e toca em aspectos mais profundos da nossa existência. Ao mesmo tempo, as experiências de quase morte e o mistério do que acontece com o cérebro no momento final lançam luz sobre a fragilidade e a beleza da consciência humana. Esse lampejo último de atividade neural pode ser visto como uma última obra-prima do cérebro, um ato final de criação antes que o silêncio absoluto se instale. E, mesmo que a ciência eventualmente consiga desvendar todos os mecanismos por trás desse fenômeno, talvez nunca consigamos compreender totalmente o que isso significa em termos existenciais. Outra perspectiva que emerge dessa reflexão é o quanto o entendimento da morte pode influenciar a forma como vivemos. Se soubéssemos, com certeza, o que ocorre quando morremos, isso mudaria nossas prioridades. Muitos de nós vivemos como se o tempo fosse infinito, adiando sonhos, acumulando ressentimentos e temendo enfrentar o que realmente importa. A consciência da morte, paradoxalmente, pode nos ajudar a viver de maneira mais plena, com mais significado e propósito. Por outro lado, há quem veja a morte como uma forma de libertação, um encerramento natural de um ciclo. Essa visão pode ser confortante para aqueles que temem o sofrimento ou as incertezas do que está por vir. No entanto, o mistério persiste, e talvez seja justamente essa falta de respostas definitivas que dá à vida sua intensidade e urgência. Saber que somos finitos nos convida a questionar: o que estamos fazendo com o tempo que temos? Estamos vivendo da maneira mais autêntica e significativa possível? As descobertas científicas sobre o que ocorre com o cérebro no momento da morte também levantam questões éticas e filosóficas. Por exemplo, se entendermos mais profundamente esses mecanismos, poderemos algum dia influenciar a forma como as pessoas experimentam seus últimos momentos? Seria possível criar intervenções que garantam uma despedida mais tranquila e menos traumática? Ou isso estaria invadindo um aspecto tão pessoal e profundo que deveria permanecer intocado? Além disso, é interessante pensar no impacto dessas descobertas em nossa compreensão de espiritualidade e religião. Se a ciência conseguir explicar certos fenômenos considerados transcendentes, isso desmistificaria algumas crenças, ou apenas reforçaria a ideia de que existe algo maior do que conseguimos captar com nossos sentidos e instrumentos. A linha entre o físico e o espiritual é mais tênue do que imaginamos, e talvez nunca consigamos separar completamente uma coisa da outra. Ao final, refletir sobre a morte é também uma forma de refletir sobre a vida. O cérebro, em seus momentos finais, pode nos oferecer uma última experiência, seja ela uma tentativa de compreensão, um ato de despedida ou uma ponte para o desconhecido. E é justamente essa incerteza que nos leva a valorizar cada instante, cada experiência, cada relação. Afinal, talvez o que realmente importe não seja descobrir o que acontece quando morremos, mas sim
o que fazemos enquanto estamos vivos. É com o coração aberto e uma profunda gratidão que agradecemos por você ter ficado conosco até o final. Até nosso próximo encontro e que você continue atento aos chamados do universo, permitindo que os sussurros da sua alma guiem sua jornada.